Se existe uma experiência humana extremamente comum, mas pouco compreendida, é esta. Saber exatamente o que seria certo fazer e ainda assim, agir de forma contrária. Você sabe que precisa dormir melhor, mas continua sacrificando o sono. Sabe que deveria organizar a vida financeira, mas mantém hábitos que sabotam sua estabilidade. Sabe que precisa estudar, se posicionar, mudar de atitude, impor limites, cuidar da saúde ou abandonar um padrão destrutivo. Mas na prática continua adiando, justificando ou repetindo o que já sabe que lhe faz mal. E o mais curioso é que isso não acontece porque você é incoerente o tempo todo de forma consciente. Na maior parte das vezes, você acredita genuinamente nos seus valores. Você realmente quer mudar. Você realmente reconhece o problema. Mas existe uma distância entre aquilo em que você acredita e aquilo que você faz. É exatamente nessa distância que entra a dissonância cognitiva. Neste vídeo, você vai entender o que é esse mecanismo, porque a mente cria justificativas para sustentar comportamentos contraditórios, como reconhecemos o problema e continuamos repetindo, e qual processo prático pode ajudar a reduzir a distância entre intenção e ação. Porque no fim das contas, não basta saber o que é certo. É preciso construir coerência entre consciência e comportamento. A expressão dissonância cognitiva pode parecer técnica, mas a ideia por trás dela é simples. Ela acontece quando existe conflito entre aquilo que você pensa, acredita ou valoriza e aquilo que você faz. Em outras palavras, você entra em desconforto quando percebe que seu comportamento não combina com sua própria visão de si mesmo. Se você acredita que saúde é importante, mas negligencia o corpo, surge tensão. Se acredita que merece respeito, mas aceita situações humilhantes, surge tensão. Se diz que quer prosperar, mas continua tomando decisões que enfraquecem sua vida financeira, surge tensão. Se valoriza a honestidade consigo mesmo, mas vive fingindo que está tudo bem, surge tensão. Essa tensão interna é a dissonância. O problema é que a mente não gosta de permanecer por muito tempo nesse desconforto. Ela quer aliviar a tensão. E para fazer isso, normalmente segue um de 3 caminhos. O primeiro caminho é mudar o comportamento para alinhá-lo ao valor. O segundo é mudar a crença para justificar o comportamento. E o terceiro é criar explicações intermediárias que reduzam a culpa sem exigir mudança imediata. É por isso que tantas vezes a pessoa não resolve a contradição, apenas aprende a conviver com ela por meio de justificativas. A dissonância cognitiva não é prova de fraqueza. Ela é um mecanismo humano. O problema começa quando esse mecanismo passa a organizar sua vida inteira, transformando incoerências repetidas em padrão automático. Existe uma razão muito profunda para esse desconforto existir. Todo ser humano precisa sentir alguma consistência interna. Você precisa acreditar que faz sentido. Precisa sentir que suas escolhas combinam, ao menos minimamente, com a pessoa que imagina ser. Quando essa coerência se rompe, surge uma espécie de atrito psicológico. E esse atrito é doloroso porque ameaça a sua identidade. Por exemplo, se você se vê como alguém responsável, mas está agindo com negligência, isso incomoda. Se vê como alguém inteligente, mas continua insistindo em escolhas claramente destrutivas, isso incomoda. Se enxerga como alguém digno, mas aceita menos do que merece, isso incomoda. Só que aqui aparece um detalhe importante. Muitas pessoas não conseguem sustentar por muito tempo a visão clara da própria contradição. Então a mente faz o que sabe fazer muito bem. Começa a editar a narrativa. Ela não mente necessariamente de forma maliciosa. Ela reorganiza a percepção para reduzir a dor. Então surgem frases como: depois eu compenso. Não é tão grave assim. Todo mundo faz isso. Agora não é o melhor momento. Eu estou cansado, mereço isso. Quando as coisas melhorarem, eu mudo. Só desta vez. Eu sei o que estou fazendo.
Perceba que essas frases têm uma função clara: proteger sua autoimagem sem exigir transformação imediata. É por isso que a dissonância cognitiva é tão perigosa quando passa despercebida. Ela permite que você continue se vendo como alguém coerente, mesmo quando a prática mostra o contrário. Um dos sinais mais claros de dissonância cognitiva é a quantidade de justificativas que surgem sempre que você se aproxima de uma verdade incômoda. A mente cria essas justificativas porque precisa reduzir o desconforto sem entrar, de imediato, no trabalho mais difícil: mudar de comportamento. Essas justificativas costumam aparecer em 4 formas muito comuns. A primeira é a minimização. Você sabe que algo está errado, mas diz a si mesmo que não é tão importante. A segunda é a comparação. Você olha para pessoas em situação pior e usa isso para aliviar sua própria responsabilidade. A terceira é a postergação. Você admite que precisa mudar, mas sempre empurra a mudança para um futuro abstrato. A quarta é a racionalização sofisticada. Aqui a pessoa constrói uma explicação aparentemente inteligente, madura ou lógica para continuar fazendo o que já faz. Por exemplo, a pessoa diz que quer paz emocional, mas continua em ambientes tóxicos porque não quer parecer radical. Diz que quer liberdade financeira, mas continua gastando de modo impulsivo porque também precisa viver o presente. Diz que quer saúde, mas repete excessos porque a vida já é difícil demais. Diz que quer foco, mas protege distrações com o argumento de que funciona melhor sob pressão. Repare. Algumas dessas falas têm até uma aparência de bom senso. Mas quando repetidas constantemente, revelam que a mente está trabalhando mais para defender o padrão do que para transformá-lo. A dissonância cognitiva não some quando você encontra uma boa explicação. Ela só fica melhor escondida. Essa é a pergunta central do vídeo. Se você já reconhece o problema, por que continua repetindo? A resposta está no fato de que consciência sozinha não garante mudança. Entender algo é importante, mas não é suficiente. Porque o comportamento não é guiado apenas pela razão. Ele também é guiado por hábito, emoção, medo, necessidade de alívio e condicionamentos antigos. Então pode acontecer o seguinte: a sua mente racional diz: isso precisa mudar. Mas a sua estrutura emocional diz: ainda não me sinto seguro para agir diferente. Ou: esse padrão me traz alívio. Ou ainda: se eu mudar, terei que enfrentar desconfortos maiores. É aí que a pessoa entra num ciclo muito conhecido. Ela percebe a incoerência. Sente incômodo. Promete mudar. Dá alguns passos. Encontra resistência. Cria uma justificativa. Alivia a tensão momentaneamente. E depois recomeça tudo de novo. Ou seja, muitas vezes você não repete o comportamento porque ignora o problema. Repete porque ainda não construiu uma ponte concreta entre aquilo que sabe e aquilo que consegue sustentar. Por isso, a transformação real exige mais do que consciência intelectual. Ela exige prática, estrutura e honestidade para encarar as próprias desculpas sem se esconder atrás delas. A dissonância cognitiva não atua apenas em grandes decisões. Ela se infiltra no cotidiano e vai corroendo áreas inteiras da vida. Na saúde, ela aparece quando a pessoa sabe o que precisa fazer, mas vive em conflito entre cuidado e autonegligência. No dinheiro, aparece quando alguém diz que quer estabilidade, mas mantém comportamentos de consumo, fuga ou desorganização que tornam essa estabilidade impossível. Nos relacionamentos, aparece quando a pessoa afirma que deseja respeito, reciprocidade e maturidade, mas aceita padrões que a diminuem, a silenciam ou a prendem em vínculos repetitivos. No trabalho, aparece quando a pessoa fala em crescimento, mas evita se posicionar, adia decisões ou permanece pequena para não se expor.
E talvez o ponto mais sério seja este. Quando a dissonância se torna frequente, ela começa a afetar a identidade. Você passa a confiar menos em si mesmo. Passa a perceber que sua palavra interna perdeu força. Promete e não cumpre. Decide e volta atrás. Reconhece e não age. Com o tempo surge uma sensação silenciosa de desgaste. A de que você já não acredita totalmente em si. Isso é muito perigoso. Porque quando a confiança interna diminui, qualquer mudança fica mais difícil. A pessoa começa a pensar: eu já sei como sou. Eu sempre volto atrás. Eu nunca sustento nada. Nesse ponto, a dissonância cognitiva deixa de ser apenas um desconforto momentâneo e passa a sustentar um roteiro de identidade limitada. Quando alguém percebe essa distância entre valores e atitudes, a reação mais comum é tentar resolver o problema com motivação intensa. A pessoa assiste a um vídeo, lê algo impactante, fica emocionalmente ativada e decide que agora sim, tudo será diferente. Mas motivação alta não substitui estrutura. Na verdade, a motivação sem estrutura costuma gerar ciclos curtos de entusiasmo e frustração. Por quê? Porque a motivação ajuda a começar, mas não garante sustentação. E quando você depende apenas dela, fica vulnerável aos dias comuns, aos dias cansados, aos dias difíceis e aos dias emocionalmente instáveis. A coerência não nasce de discursos internos grandiosos. Ela nasce da repetição de pequenas ações alinhadas. Isso significa que, para reduzir a dissonância cognitiva, você precisa parar de perguntar apenas: como posso me sentir mais motivado? E começar a perguntar: como posso tornar o comportamento certo mais simples, mais claro e mais repetível? A mente gosta de promessas inspiradoras. Mas a vida muda com sistemas práticos. Se você quer sair da contradição, precisa reduzir a distância entre intenção e execução. E isso exige menos idealização e mais arquitetura de comportamento. Agora vamos ao ponto mais importante do vídeo. Como reduzir na prática a distância entre o que você acredita e o que você faz. Quero sugerir um processo em 4 passos. O primeiro passo é identificar uma incoerência específica. Não tente resolver toda a sua vida de uma vez. Escolha um ponto real. Por exemplo, eu digo que valorizo minha saúde, mas não cuido do sono. Ou, eu digo que quero estabilidade financeira, mas compro por impulso. Ou, eu digo que quero crescer, mas evito me expor. O segundo passo é nomear a justificativa dominante. Toda incoerência recorrente costuma vir acompanhada de uma narrativa protetora. Qual é a sua? Estou sem tempo. Depois eu resolvo. Não é prioridade agora. Eu preciso disso para me sentir melhor. Não vai fazer tanta diferença. O terceiro passo é identificar o custo real dessa contradição. O que essa incoerência está drenando de você? Energia. Dinheiro. Autoconfiança. Respeito próprio. Tempo. Paz mental. Oportunidades. Esse passo é importante porque a mente só para de romantizar uma desculpa quando enxerga claramente o preço dela. O quarto passo é criar uma ação mínima, objetiva e repetível. Nada de promessas heroicas. Ação mínima. Se o problema é foco, talvez a ação mínima seja trabalhar 20 minutos sem distração. Se é saúde, talvez seja dormir 30 minutos mais cedo 3 vezes por semana. Se é dinheiro, talvez seja registrar cada gasto por 7 dias. Se é posicionamento, talvez seja dizer um não claro a uma situação específica. A coerência não é construída no pensamento. Ela é construída em pequenos atos que vão ensinando ao cérebro. Eu faço o que digo que é importante. Para tornar este vídeo aplicável, quero deixar um exercício prático que você pode fazer hoje.
Pegue papel e caneta ou anote no celular e complete estas 4 frases. Primeira. Eu digo que valorizo. Aqui você escreve um valor real. Saúde. Paz. Respeito. Disciplina. Prosperidade. Relacionamentos maduros. Crescimento. Segunda. Mas na prática, eu continuo, aqui entra o comportamento contraditório. Terceira. A justificativa que mais uso é: seja honesto. Não tente parecer bonito para si mesmo. Quarta. Uma ação pequena que provaria coerência ainda esta semana é: essa última frase é decisiva. Porque ela tira você do campo das ideias e leva para a prática. Se quiser aprofundar ainda mais, acrescente uma 5ª pergunta. Do que eu tenho medo se eu realmente agir de acordo com o que acredito? Essa pergunta é poderosa porque muitas incoerências não existem por falta de clareza, mas por medo das consequências da coerência. Ser coerente às vezes exige mudança de rotina. Exige desconforto. Exige renúncia. Exige posicionamento. Exige deixar de agradar. Exige parar de se enganar. Mas também é isso que devolve força à sua identidade. Se existe uma mensagem central neste vídeo, é esta. O problema não é apenas saber o que é certo. O problema é sustentar comportamentos compatíveis com aquilo que você sabe. A dissonância cognitiva surge quando seus valores e suas atitudes entram em conflito. E para aliviar essa tensão, a mente cria justificativas, racionalizações e adiamentos. É assim que você consegue reconhecer um problema e ainda assim continuar repetindo. Mas a boa notícia é que essa distância pode ser reduzida. Quando você identifica uma incoerência específica, reconhece a justificativa que a protege, enxerga o custo real da contradição e cria uma ação mínima de alinhamento, começa a reconstruir algo muito valioso. Confiança em si mesmo. Coerência não significa perfeição. Não significa nunca falhar. Não significa acertar sempre. Coerência significa diminuir o abismo entre aquilo que você diz que importa e aquilo que você realmente pratica. E no próximo vídeo da série, vamos descer uma camada ainda mais profunda. Vamos falar sobre lealdades invisíveis e entender como padrões familiares podem continuar influenciando suas escolhas, seus limites e até a sua capacidade de crescer, mesmo quando você acha que já superou certas histórias. Se este vídeo fez sentido para você, deixe nos comentários a palavra **coerência**. Assim eu vou saber que esse tema tocou em algo importante aí dentro e sigo aprofundando essa série aqui no canal **, ative a mente **. Até o próximo vídeo da série.